Bom, gente, vocês viram o jogo do Atlético e Palmeiras, Atlético do Paraná. Palmeiras entrou com o time reserva, só dois ou três titulares, né? No caso do Gomes, do Everton e o Murilo, que estava voltando da cirurgia que fez no ombro. E o restante só molecada ou reservas. O time do Palmeiras se ouve muito bem, fez 2 gols, estava ganhando de 2-0, mas no meu entender foi muito prejudicado pela arbitragem. A arbitragem desastrosa desse árbitro que só faz papagaiada, e o Palmeiras poderia ter saído com a vitória. Foi muito prejudicado, principalmente no pênalti em cima do Endrick, que houve uma cotovelada, era para expulsão do jogador do Atlético do Paraná, mas o juiz não viu, né? Para variar, sempre distantes. Eu vou deixar vocês com o acompanhamento da Renata Roel, da ESPN, que ela faz, assim, da imprensa aberta, da TV, eu acredito que seja pelo menos uma das melhores. Ok? Fiquem com a análise da Renata Ruel. Ô, Rê, a gente já falou aqui, eu e o Silas, pelo menos, né? Era para ter sido expulso mesmo, né? No começo do jogo, no lance do pênalti, o defensor do Atlético Paranaense, né? A gente pode falar da arbitragem de Atlético Paranaense e Palmeiras como um todo. E foi uma arbitragem ruim. Nós tivemos 2 lances capitais de pênaltis que foram onde? No VAR. Por quê? Porque o árbitro em campo não correspondeu. A gente vai ver até aqui, ó, no primeiro lance, e observa, se vocês observarem o posicionamento do Jean-Pierre, né, que a gente ainda brincava muito de Van Diesel, olha onde a bola tá, olha, ele não faz nenhum esforço, o que sempre é pedido para os árbitros no campo de jogo. Vontade, proximidade, leitura, posicionamento. Ele tá longe em todas as jogadas. Não dá para chamar de velozes e furiosos esse Nem caso, um né? pouco, é exatamente isso, Edu. Nem um pouco de velozes e furiosos. E a gente tem aqui a ação, até tem uma outra imagem, né, que a gente acaba não tendo aqui tão próxima, mas o jogador, olha o Endrick, ele vai com o braço, com o cotovelo, com tudo, aqui na parte do pescoço, da cabeça. É o Zé Ivaldo, né? É o Zé Ivaldo. Do Endrick, o árbitro dá tiro de meta e o VAR chama. O que a gente tem que analisar aí? Ele não foi na bola, ele não disputa a bola, ele só vai no corpo, vai com o cotovelo numa parte sensível do adversário. A regra do jogo, e aí essa súmula já saiu, que eu tô de olho ali para ver se as súmulas saem. Essa súmula já saiu. Ele coloca cartão amarelo por atingir, golpear, porque na regra fala golpear seu adversário de forma temerária, que é cartão amarelo, na disputa da bola. O que é outro ponto fundamental para a gente aqui. Disputa da bola é quando você acerta onde a bola está em disputa. Quando você acerta em cima e a bola não está aqui em disputa nessa parte da cabeça aqui, não é disputa de bola, a bola estava embaixo. Para ser disputa de bola, a ação tinha que ter acontecido embaixo. E isso já é um erro dele colocar o cartão e relatar em súmula. Outro ponto, pela regra do jogo, conduta violenta. Quando você atinge a cabeça, o rosto do adversário, com a mão ou com o braço, é vermelho direto, não é amarelo e amarelo, é vermelho direto, a não ser que a força seja insignificante, e não é o caso aqui. A gente vê que é o cotovelo, a gente vê que ele vai, a gente vê que é na cabeça e tem a força significante. O que chama a atenção é que ele foi no VAR, né? Ele viu. E o VAR chama para dar o pênalti para a expulsão. Esse é outro ponto, Edu, porque ele analisa a mesma imagem. Para alguém aqui isso não é vermelho? Para todo mundo isso é vermelho. Vermelho, claro. É uma conduta violenta, né? Brutalidade. Né? Não está no contexto da disputa. Não está no contexto A única dúvida que eu tinha, até te perguntei no camarim, né? Que eu falei, talvez o cartão vermelho não veio porque já tinha sido marcado pênalti. Você falou, não, porque é violência
tem que dar, tá na regra. Exatamente. Era a minha única dúvida. É a natureza da falta, né? Não, porque foi no começo do jogo, né? Às vezes Então. o cara quer levar o jogo, não quer estragar o jogo, mas Ele não tem, estragou. apita o jogo. Ele estragou. Ele estragou. Não interessa Porque se tá ganhando ou cartão perdendo, que minuto que é. mal aplicado, quando você aplica mal um cartão, você deixa de aplicar um cartão, você muda todo o contexto da partida. E você tinha o quê? 3 minutos de jogo aqui. Então, pra mim aqui, ainda mais com a imagem que ele tinha do VAR, é um erro gravíssimo. Acertou em marcar o pênalti no VAR, porque não viu no campo, porque olha a distância dele pro lance, mas erra absurdamente em não expulsar. Então, pra mim, aqui é o erro capital. Então aí ficamos lentos, no caso do Jean-Pierre, lentos, e furiosos ficou o pessoal do Palmeiras. Verdade, é isso. Mas e o pênalti marcado e a expulsão, o pênalti pro Furacão? Esse pênalti aqui é interessante e vocês vão ver de novo, ó. Olha como a jogada acontece, o Jean-Pierre tá morto no lance. Ele tinha que estar pelo menos aqui, ó. Cadê? Pelo menos aqui, pra ter a visão da jogada. Ele nem aparece na imagem, em momento algum. E aí, o que acontece? Aquela mão que está... Pode ver que ele recolhe um braço e o outro não. Então, a mão amplia o espaço corporal, é uma ação de bloqueio, como a gente fala. E qual que é o ponto fundamental aqui? Ir em direção ao gol. Por ir em direção ao gol, você tem a questão que a regra, né, a arbitragem entende que impede um ataque promissor. Como impede um ataque promissor, é cartão amarelo. Então, nesse caso, é a questão do pênalti e do cartão amarelo por uma questão tática, diferente do outro, Sim. que seria pela natureza, que é conduta violenta. Então, aqui, acerta a arbitragem no VAR de novo, porque o Jean-Pierre não vê. E aí, é até interessante a gente falar. A gente vai falar ainda, né, de Atlético Mineiro e América, a expulsão do Hulk, do Felipão, mas a sensação que tem quando a gente vê tudo isso e o jogador do Palmeiras recebe o segundo amarelo e é expulso, e ali na entrevista a gente vê esse negócio de cera e tudo mais, sabe o que me passa a sensação, Edu? É que você pode bater, porque o jogador do Bragantino hoje com o Corinthians, né, Silas, também levou Sim. uma entrada, o Jadson. Jadson, que ele mostrou, colocou no stories dele o resultado de como ficou a perna dele e o adversário não tomou cartão nenhum. Aí você pode entrar então, dar aquela entrada violenta, pode dar cotovelada, pode fazer tudo, que você não vai ser expulso. Você só não pode reclamar. Foi a Edna que apitou o Corinthians, né? Foi. Hoje E foi. tá indo pra Copa do Mundo agora já, né? Ou Quinta-feira. seja, tava pra mim até hoje um lindíssimo trabalho como árbitro, né? Como árbitra e as auxiliares também. Mas hoje no jogo do Corinthians, aí o Red Bull Bragantino vai lá e faz o gol e na cabeça dela começa a mudar o jogo. É a mesma coisa que a gente falou agora aqui do árbitro que apitou, do Jean. Não importa onde é o jogo, quem tá jogando, apita o jogo. Sim. Começou Bom. a inverter tudo. Isso é ruim pra nós do futebol e a gente tem que concordar com o João Martins.